Salve, salve galera, chegando aí na área, Pedro Coelho, sou defensor público do Espírito Santo. Maior prazer aqui estar com vocês hoje, no dia de hoje, falando um pouco sobre direito constitucional. Então vou tentar trazer um pouco da minha experiência prática também como defensor público. Então a galera que está chegando aí, continua mandando mensagem. Lívia chegando na área, Couti aí. Se Deus quiser, brevemente será defensora pública. Galera que está chegando aí, pode mandar mensagem dizendo um pouco se a transmissão tá boa, que a internet aqui recentemente não estava tão boa. Se puderem me avisar sobre a qualidade da internet. E a gente vai começar a live, falar um pouco sobre direito constitucional, beleza, Márcio? Galera chegando aí, galera pode chegar, compartilhar, marcar seus amigos e também dizendo aí, te perguntando sobre as principais dúvidas sobre direito constitucional para concursos e também OAB. Beleza, galera? E bom, vamos começar essa live rapidinho hoje. Eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre... Tá ótimo, então. Obrigado, Carolina. Galera falando aí da internet, por favor. Transmissão ok, imagem ok. Se o som estiver bom, então vamos falando aí. Bom, primeiramente eu vou falar um pouco sobre algumas dicas, indicações rápidas sobre livros. E depois eu vou já adentrar em alguns assuntos principais sobre direito constitucional. Obviamente é uma live que não pretende aprofundar totalmente sobre direito constitucional, é mais para dar uma introdução para essa galera aí que está estudando para concurso, para OAB. Bom, primeiro passo, pessoal, toda prova de concurso público cai direito constitucional. Toda, não existe uma prova que não caia direito constitucional. Então quem quer estudar para concurso, quem quer passar em concurso, tem que saber direito constitucional. E aí, qual seria o primeiro passo importante para vocês saírem na frente na caminhada de concurso, na caminhada do OAB sobre direito constitucional? Bom, eu diria que tem algumas dicas, mais uma vez eu sempre repito essas dicas, mas não tem como fugir. Primeira dica, tem que ter um código atualizado. Tem que ter um código atualizado. É bem importante terem um código atualizado, agradecendo aí a equipe do Amo Direito, o grande Evaldo Marquem aí, sempre dando oportunidade a nós, professores, que estamos começando nossas carreiras aí, para poder ajudar a galera na trajetória para concursos. Bom, questão do direito constitucional, código atualizado é muito importante. E aí eu sempre recomendo o código da Ridel, que é o código mais completo do mercado. Mas para aqueles que não gostam, não se adaptam com o código da Ridel, aí eu recomendo também o Saraiva Compacto, tem uma letra boa. O problema do código da Saraiva Compacto é que ele não tem muitas das leis importantes. Mas para quem faz prova, por exemplo, para analista, técnico administrativo, técnico judiciário e analista judiciário, um código da Saraiva Compacto, ele geralmente atende todas as demandas de concurso público. E aí, a importância de vocês terem um código totalmente amarrado, totalmente anotado, estudar os principais artigos. Vou dar algumas dicas de artigos aqui durante a nossa live. É muito importante ter esse estudo firme de artigos de lei. Beleza? Galera chegando aí, galera compartilhando, obrigado, Noah. Bom, segunda dica que eu dou, uma boa doutrina. Obviamente, não tem como passar em concurso se não comprar uma boa doutrina. E aí eu digo para todos vocês, esse erro eu cometi várias vezes quando da minha trajetória de concursos. Eu disse aí na live que eu fui aprovado em 10 concursos públicos, 3 defensorias, mas também fui reprovado em vários concursos públicos. Foram mais de 40 concursos públicos que eu tive reprovação. Então eu também tenho experiência negativa de ser reprovado em concurso público. E essa experiência negativa a gente também tem que trazer algo positivo dela. E o que eu trouxe de positivo de todas as minhas reprovações foi a necessidade de focar em concurso público específico e também focar até na compra de livro. E aí eu dou um exemplo claro. Eu, por exemplo, em constitucional, eu comprei mais de 20 livros só sobre direito constitucional. E desses 20 livros, apenas 2 realmente eu li bastante, que foi o livro do Pedro Lenza e do Bernardo Gonçalves Fernandes. Então, assim, não adianta sair comprando zilhões de livros e ler pouco ele. É mais interessante para a trajetória de concurso e para a aprovação ler o mesmo livro várias vezes do que ler um livro, ler 4, 5 livros menos de uma vez. E até tem aquela síndrome do concurseiro
de começar o capítulo 1, estudar bem o capítulo 1, chegar no capítulo 2, aí quando vai passando do capítulo 5 do livro, geralmente a tendência da qualidade do estudo cai muito. Então, geralmente tem muito concurseiro que domina as primeiras páginas do livro e chega no final do livro já não tem mais a pegada, já enjoou daquele livro. O importante é sempre se forçar para aprender e parar de ficar comprando e gastando dinheiro à toa com muitos livros. Bom, em termos de recomendação bibliográfica, galera que puder mandar mensagem, eu não sei se está chegando o comentário. Galera, puder mandar mensagem para a gente fazer uma interação legal na live. Bom, um livro que eu recomendo muito, já falei dele, que é o livro do Pedro Lenza. É um livro dos mais vendidos de concurso público. E por que eu recomendo ele? Porque ele é objetivo, ele é atualizado, tem uma boa didática. Ele é o livro mais completo de direito constitucional do mercado? Claro que não, mas nem é o propósito dele. O propósito dele é ser objetivo e didático, e isso ele consegue com muita qualidade. Temos também o livro do Marcelo Novellino, que foi meu professor, ótimo professor, que também é um ótimo livro de direito constitucional. Além dele, eu já recomendo 2 livros um pouco mais completos do que o Pedro Lenza e o Marcelo Novellino, mas ao mesmo tempo eles são de uma leitura um pouco mais complexa, ou seja, o aprendizado pode demorar um pouco mais, mas é um estudo mais completo, que é o livro do Bernardo Gonçalves Fernandes, Curso de Direito Constitucional, livro brilhante de Direito Constitucional, e também o livro do ótimo juiz federal, Dirley da Cunha. Esses 2 livros considero também excelentes, só que já são livros que eu recomendaria mais para quem quer um estudo para magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, que exige um conhecimento mais pesado de direito constitucional. Já o Pedro Lenza atende 90% dos concursos. Então a galera que está estudando para analista, até delegado tem bancas de delegado que o direito constitucional é muito complexo, como o delegado do Rio. Mas em outras bancas o direito constitucional não é tão complexo. Então, quando não é tão complexo, o livro do Pedro Lenza com certeza atende muito bem. Bom, agora quanto às matérias que mais caem. Bom, pessoal, tem muitas matérias de direito constitucional, é uma matéria muito grande, o Código, a Constituição Federal é bem grande, mas eu considero basicamente que os principais artigos são aqueles referentes à parte inicial do Código, até o artigo 24, que fala dos direitos e garantias fundamentais, fala dos objetivos, dos princípios constitucionais, bem como a parte de competências, que é muito interessante. Competência concorrente, competência exclusiva e privativa, que estão no artigo 22 e artigo 24 da Constituição. Além disso, todo o Código ele é permeado por algumas partes muito importantes de direito constitucional. Parte de ordem social, parte de Congresso Nacional, parte das funções essenciais da Justiça também é muito importante. Então, assim, o Código em si, ele vai ser o seu principal instrumento de estudo. Beleza? Com certeza, o Código, ou seja, o Código, quando a gente fala o Código em lato sensu, mas a Constituição Federal, ela é importante. E não adianta fugir, tem que ler, reler, 1, 2, 3, 4, quantas vezes for possível, ler a Constituição e fazer muito exercício. E aí essa dica que eu dou, mais uma dica, sem exercício a gente não consegue assimilar. Eu, por exemplo, assimilo muito conhecimento quando eu dou aula. Curiosamente, o fato de eu dar aula sobre uma matéria acaba que me ajuda ainda mais em assimilar esse conhecimento. O outro passo, que cada vez mais, já desde a minha época que eu estudava para concurso, era notória a importância desse tipo de estudo, é o estudo sobre informativos do STF e STJ. Mais uma vez eu sempre falo, os informativos do STF e do STJ são fundamentais para uma boa evolução nos estudos. A banca CESP, por exemplo, CESP, SEBRASP, ela cobra, em sua maioria, informativos julgados do STF e do STJ. É quase uma cópia da letra de lei de um julgado, né? Não letra de lei, mas é quase a cópia da transcrição de um julgado, geralmente dos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Beleza, pessoal? Mas agora vamos à aula rapidinho, uma aula rápida. Vou tentar ser o mais didático possível, o mais rápido possível. A galera que estiver aí, pode mandando mensagem,
Estou lendo poucas mensagens aqui, não apareceram muitas, mas deixa eu ver aqui. Tem poucas mensagens aqui, mas quem quiser dizer o direito, exatamente, João. E aí eu recomendo, até o João deu uma ótima sugestão, eu sempre recomendo nas minhas lives, o www.dizerodireito.com.br, site só de informativos. Ele traz também de vez em quando inovações legislativas, ou seja, as novas leis vigentes. Então é um site muito interessante para quem estuda informativos. Beleza? Bom, e agora começando vou falar um pouco alguns informativos. Ana, Maria, galera chegando, falando um pouco sobre alguns informativos e fazendo alguns conceitos durante esses informativos. Um informativo que eu queria começar a falar para vocês é um julgado já um pouco antigo, mas é muito importante esse julgado de 2015 na ADI 4815. E aí a galera que não sabe ainda, mas o que seria uma ADI? A ADI é uma ação constitucional, é uma ação que tem seus legitimados previstos na Constituição da República, que não são muitos, presidente da República, governador, procurador-geral da República, temos também Conselho Federal da OAB, associações de classe com representatividade nacional. Então não pode qualquer pessoa ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade. E na ADI 4815, que é uma ação que a gente fala que é um controle objetivo de constitucionalidade, ou seja, ele não quer tratar de um interesse subjetivo, ou seja, um interesse de partes, interesse pessoal. Ele quer tratar de um interesse objetivo, interesse global, ou seja, inclusive as decisões no controle de constitucionalidade através de uma ADI são decisões erga omnes, ou seja, decisões para todos. E nesse caso, na ADI 4815 do Distrito Federal, foi tratada a situação sobre a autorização prévia de biografias. Seria necessária essa autorização prévia para se escrever uma biografia sobre uma pessoa? O caso consagrado foi o caso do Roberto Carlos. Bom, seria possível uma biografia sem o Roberto Carlos autorizar? E o entendimento do STF foi que sim, que não é necessária essa autorização prévia daquela pessoa famosa, baseada claramente na liberdade de expressão e também no direito à informação das pessoas quando referentes a alguma pessoa notória, alguma pessoa pública. É muito diferente a gente falar em liberdade de expressão, direito à informação, direito à intimidade de uma pessoa pública e de uma pessoa que não é famosa. Eu, por exemplo, estou gravando esse vídeo aqui, eu já estou, teoricamente, renunciando um pouco da minha intimidade para passar informações ao público. Então, a gente tem que sempre ponderar esses interesses no direito constitucional sobre a técnica, inclusive a técnica da ponderação de interesses. Esse caso, julgado pelo STF, ele entendeu, então, que é inexigível o consentimento da pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, também sendo desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes, ou de familiares, pessoas falecidas ou ausentes. Bom, acho que a conexão ficou fraca aqui, pessoal. Se puderem me avisar aí, que eu tento mudar de lugar. Deixa eu ver aqui se chegando para cá melhora. Às vezes a internet dá essas... Não sei se tá melhor. Voltou aqui, deu uma melhorada aqui. Bom, então não é exigível essa autorização, inclusive daquelas pessoas que são coadjuvantes daquela história. O que pode acontecer é que, em caso de uma publicação que gere um claro vexame, inverdades, é possível o direito à reparação daquelas pessoas que sofrem algum dano moral, bem como o direito à retratação. Travou a imagem, né? Deixa eu ver aqui. Tá ótimo. Deixa eu dar uma travadinha aqui que a internet deu uma... Galera, tá voltando aí. Exatamente, e tentar eventual ação, João. Pô, João tá fera aí na participação, parabéns, exatamente. Caberá aos sucessores intentar alguma eventual ação de reparação por danos morais, uma ação para retificar aquele livro, publicar alguma ressalva, alguma coisa do tipo. Esse foi o julgado na DI 4815. E exatamente por ser um controle de constitucionalidade
em um processo objetivo, um controle abstrato de condicionalidade na ADI, essa ADI ela decide e repercute para todos. Ou seja, a partir do momento dessa ADI, não há necessidade clara de se autorizar previamente para a publicação de uma bibliografia. Beleza? Bom, esse julgado é bem interessante. Depois eu vou tratar sobre um tema de ADI bem interessante, que é a possibilidade de se ajuizar uma nova ADI sobre um ato normativo que já teve a sua condicionalidade declarada. É bem interessante isso, já é um entendimento claro do STF sobre esse trâmite. Bom, vamos voltar a algum tema aqui bem interessante também sobre direito constitucional, que foi um julgado de relatoria do Gilmar Mendes em 2015, que refletiu no que a gente chama de audiências de custódia. No Espírito Santo, desde maio de 2015, são realizadas audiências de custódia. O que seriam essas audiências de custódia? Bom, essas audiências de custódia, ela tá... Boa sugestão, João, a gente vai falar sobre isso. A audiência de custódia, ela está prevista em resolução do CNJ, mas não há uma previsão federal, em legislação federal ainda. Travou aqui, a internet não está da melhor das coisas, né? Vamos ver aqui. Vamos tentar continuar, se alguém puder avisar aí, senão eu tento mudar de lugar. Mas, bom, tentar continuar essa live aqui. E a audiência de custódia, ela ocorre quando? Quando há uma prisão em flagrante, há uma necessidade de autorização, há uma necessidade de apresentação daquela pessoa presa em flagrante delito a uma autoridade judiciária. Bom, como é feita essa forma de apresentação? É uma apresentação feita a um juiz, ou seja, uma autoridade judiciária. E o entendimento foi de que os delegados, em que pesem exercerem uma função investigativa extremamente importante, eles não são autoridade judiciária. E o João já cantou a pedra. Não está previsto em legislação federal, mas está previsto no Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que prevê essa apresentação da pessoa presa a uma autoridade judiciária. Só que ela não prevê um prazo. Então, havia vários entendimentos da Corte Interamericana de que esse prazo poderia ser de 3 dias, só que o entendimento da resolução do CNJ foi de que esse prazo de apresentação da pessoa presa é de até 48 horas. Está expresso na resolução esse termo, até 48 horas da apresentação desde a prisão? Não. Mas qual foi o entendimento? Por que eu falo em 48 horas? Porque o Código de Processo Penal, ele diz que a comunicação do flagrante ao juízo, ou seja, a comunicação do flagrante pela autoridade policial ao juízo, deve ser feita em até 24 horas. E a resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, entendeu que a pessoa presa deve ser encaminhada apresentada à autoridade judiciária em até 24 horas da comunicação do flagrante, ou seja, 24 mais 24, 48. Eu vou tentar ver aqui, pessoal, calma aí. Peço desculpas, se é difícil, a internet estão falando que tá ruim. Deixa eu ver aqui. Se melhorar, deixa eu ver aqui. Se melhorou, a gente continua daqui. Bom, pessoal, voltando aqui para a live. Bom, então exatamente por essas questões, o STF entendeu que os tribunais e juízes de todo o Brasil teriam até 90 dias, a necessidade de implementar a audiência de custódia. Bom, aí a gente vai respondendo. Vários estados do Brasil implementaram parcialmente, a conexão está fraca aqui, vários estados do Brasil implementaram parcialmente a audiência de custódia.
Um exemplo é o Espírito Santo, que implementou na Grande Vitória e implementou também em Cachoeiro de Itapemirim. Só que eu acho que eu vou reconectar e voltar, pessoal. Não sei se é melhor. Vamos voltar, vamos continuar. Bom, voltando aqui que a conexão estava fraca. Alguns estados implementaram a audiência de custódia de forma parcial, ou seja, nem todos os juízos teriam a audiência de custódia, o que viola, com certeza, a isonomia. Ou seja, se a pessoa for presa em uma certa localidade, ela vai ter direito à apresentação em audiência de custódia para analisar se essa prisão é legal, se a prisão é ilegal ou se a prisão é necessária. Ou seja, vai analisar os requisitos da prisão em flagrante e também os requisitos para a conversão dessa prisão em flagrante em prisão preventiva. Aqui no Espírito Santo, como eu disse, apenas na Grande Vitória. No Rio de Janeiro também, nem todos os municípios, todas as comarcas têm audiência de custódia. Alguns estados ainda não implementaram, mas o STF decidiu que os estados deveriam implementar em até 90 dias. Em até 90 dias. Só que, obviamente, isso ainda não é uma norma que está sendo já desrespeitada. Ou seja, caberia, inclusive, uma reclamação pela violação, nos casos locais, desse julgado, que foi um julgado na ADPF 347. E o que seria a ADPF? Não posso não, Tiagão, tem que estudar, tem que continuar estudando. Domingo também é dia de estudo. Bom, a DPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. E para haver essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, deve haver uma relevância jurídica daquele tema objeto dessa ação constitucional. E, obviamente, o estado de coisas inconstitucional, ou seja, eu vou falar um pouco sobre o estado de coisa inconstitucional, esse estado do sistema carcerário brasileiro, ele merece claramente uma análise mais detida do STF. E o STF, exatamente na DPF 347, com relatoria do ministro Marco Aurélio, ela abordou a questão do estado de coisa inconstitucional e do sistema carcerário brasileiro. O que se verificou nesse estado de coisa inconstitucional? Que o Brasil é um sistêmico violador de direitos fundamentais, as garantias fundamentais dos presos. Por quê? Superlotação carcerária, falta de higienização, falta de qualquer tipo de política pública de reeducação daquelas pessoas presas, a exemplo do presídio em Pedrinhas, a exemplo agora no Amazonas, do caso das várias mortes ocorridas dentro do presídio. E uma dessas soluções a propor o desencarceramento da população carcerária brasileira é a audiência de custódia. Bom, e além dessa implementação da audiência de custódia em até 90 dias, esse julgado foi de 2015, ou seja, já estamos aí em pelo menos um ano e meio, né? Quase um ano e meio, mais de um ano e meio se passou e ainda não foi implementada a audiência de custódia em todos os municípios, principalmente também por falta de estrutura e orçamento numa crise brasileira. Bom, então o Brasil entendeu que esse estado de coisas inconstitucional é uma violação sistêmica e generalizada dos direitos fundamentais dos presos, porque é uma clara falha estrutural. Bom, só para complementar essa questão dos presídios brasileiros, o Brasil hoje tem a 4ª maior população carcerária. Beleza? O Brasil é o país da impunidade? Talvez. Mas é o país da impunidade no que tange a certos crimes. Porque o crime de fácil averiguação, e quem fala muito isso é o Nilo Batista e o Eugênio Zaffaroni, aqueles crimes de fácil constatação, crimes geralmente cometidos por pessoas mais pobres, furto qualificado, roubo, até o próprio tráfico de drogas e o crime de usuário, são crimes de fácil constatação e o Brasil é um país que não investiga. O Brasil é um país que prende muito em flagrante delito, mas não investiga até pela falta de estrutura policial.
Então o Brasil acaba tendo uma seletividade penal nos crimes cometidos por pessoas pobres. Beleza? E aí a gente vê claramente que a massa carcerária do Brasil é uma massa carcerária pobre. E aí até trazendo um pouco desse entendimento, a ICD, né? Incidente de IDC, na realidade, né? De deslocamento de competência, caberia, né? Obviamente, com uma violação tão grande, estadual, caberia sim, a depender da inércia. O caso do Amazonas, por exemplo, foi um típico caso que poderia incidir o IDC. Bom, um julgado bem importante aqui que traz muito também sobre essa temática prisional. A gente sabe claramente que o tráfico de drogas, ele vem sendo um dos principais fatores para o superencarceramento brasileiro. E a gente percebe, inclusive, que o encarceramento de mulheres. As mulheres no cárcere, grande parte delas cometem crime contra o patrimônio, furto, e geralmente também entram no tráfico, muitas vezes como mula, mulheres que carregam droga para os grandes traficantes, e o tráfico com certeza é um grande fator para esse superencarceramento. E o STF, em plenário, ele julgou através do recurso extraordinário 603-616 de Rondônia, uma questão muito interessante. O que acontece na prática, eu vejo muito isso na Defensoria Pública. A entrada forçada em domicílio de pessoas populares sem mandado judicial. O policial entra e apreende aquela pessoa com droga, com arma. E aí o STF entendeu que essa entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, na prática quase sempre sem mandado judicial, só é lícita mesmo em período noturno quando houver situação de flagrante delito e que seja justificada, mesmo que a posteriori, com fundadas razões. Então, não basta dizer que estava em flagrante delito. Tem que haver fundamentação razoável para comprovar que havia provas claras da situação de flagrância para a entrada forçada daquele policial, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal daquele agente policial que efetuou a prisão em flagrante adentrando o domicílio daquela pessoa. Bom, Alexandre de Moraes e também grandes doutrinadores processualistas como Aurí Lopes Júnior criticam muito a questão da situação de flagrância em tráfico. Por quê? Há um entendimento de que o tráfico, por ter um tipo nuclear variado, né, portar, deter, adquirir, transportar, são verbos que muitos deles detêm uma certa permanência. E por considerar um crime supostamente permanente, a flagrância ela ocorreria durante todo esse tempo. Então bastaria a pessoa estar com a droga ali que a situação de flagrante estaria vigente. Bom, essa é uma grande crítica que os grandes doutrinadores penais e processuais fazem, porque tendo esse entendimento, tipo de conteúdo misto ou variado, exatamente. Tendo esse entendimento, o direito à intimidade, o direito ao domicílio, ele é violado nas comunidades mais pobres. Inclusive no Rio de Janeiro, já houve um caso em que um juiz ele realizou uma busca, várias vezes já aconteceu isso, busca e apreensão coletiva, ou seja, no Morro do Alemão se declara que os policiais podem adentrar todas as casas da comunidade. Isso claramente é inconstitucional e foi declarada a sua ilegalidade desse ato pelo juiz. Beleza? Bom, a gente pode continuar aqui um pouco sobre essas decisões mais polêmicas sobre direito constitucional. E uma decisão muito interessante que a gente pode tratar, inclusive, sobre a tutela dos direitos fundamentais. Para quem não sabe, os direitos fundamentais são
tratados de forma jurídica em gerações ou dimensões. Hoje a doutrina usa muito o termo dimensões, porque na realidade não há que se falar em gerações de direitos fundamentais, porque os direitos fundamentais eles permanecem no tempo. O direito de primeira dimensão, direitos de liberdade, eles continuam até hoje. Um direito fundamental que eu falei de primeira dimensão, ele é o direito à liberdade de expressão. E uma não substitui a outra, exatamente. Já os direitos fundamentais de segunda dimensão, que eles exigem uma implementação pelo poder público, são os direitos sociais. Direitos como o direito do trabalho é um típico, as normas trabalhistas elas são normas sociais, e o direito à saúde também é um direito fundamental de segunda dimensão. E ele não exclui, como disse o João, ele não exclui o direito fundamental à liberdade de expressão. Pelo contrário, eles se complementam. É o princípio da complementariedade dos direitos fundamentais. Eles se complementam na medida que um direito fundamental à educação, que é um direito prestacional, grande participação do João, que é um direito prestacional, um direito fundamental à educação, ele apenas permite uma melhor liberdade de expressão. Como a gente pode falar de uma liberdade de expressão verdadeira? Obrigadão, João, espero que esteja gostando. Como acreditar numa liberdade verdadeira de expressão sem o direito à educação? Eu vejo muito isso na defensoria. Como eu posso falar de um direito ao acesso à justiça de pessoas extremamente pobres que infelizmente não conhecem seus direitos em nada? É triste, a realidade da defensoria pública é muito triste. A gente precisa de uma maior estruturação da defensoria. No Espírito Santo a gente vê uma realidade muito triste de falta de investimento do poder público. E a educação é a única forma de emancipar realmente essas pessoas. Então não se exige, não se implementa uma liberdade de expressão sem educação. Por isso que esses direitos fundamentais são complementares. Bom, e agora o julgado. O direito à limitação de jornada é um direito, por exemplo, de segunda dimensão. Por quê? Protege, é uma norma que protege os trabalhadores. Os direitos trabalhistas são típicos direitos de segunda dimensão, né? Aquela norma, aquele lema da Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité. Primeira dimensão, liberdade. Segunda dimensão, igualdade. Terceira dimensão, fraternidade. A limitação da jornada, ela permite uma efetivação da igualdade formal de forma material. Não basta apenas dizer que todos têm direito ao trabalho. Isso daí seria um direito fundamental de primeira dimensão, porque ele daria liberdade de trabalho, mas tem que também haver a proteção trabalhista. Por isso que a crítica quanto à reforma trabalhista poder violar vários direitos sociais de segunda dimensão. Bom, e aí os doutrinadores eles vêm tratando muito de alguns direitos extremamente importantes. Talvez os mais importantes são o direito à vida. Eu sou do Tribunal do Júri, direito à vida, crimes dolosos contra a vida são com certeza o direito mais importante. Direito à saúde, também temos o direito à educação e o direito à moradia e acesso à justiça. Os doutrinadores vêm entendendo que esses direitos eles fazem parte do mínimo existencial. Ou seja, não há que se falar em uma existência da dignidade da pessoa humana sem esses direitos basilares. E aí no STJ foi decidido, no STF, em sede de recurso extraordinário, no número 429903 do STF, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, de que, baseado inclusive no mínimo existencial, o Poder Judiciário pode obrigar a administração pública a manter quantidade mínima de determinado medicamento em estoque. E o que, nesses casos em que se acessa o Poder Judiciário para buscar medicamentos, o que geralmente as procuradorias, a defesa do Estado, alega para não implementar esses medicamentos de forma judicial? Eles geralmente alegam a reserva do possível, a falta de orçamento, o princípio da reserva do possível, a falta de orçamento para a não implementação de políticas públicas, geralmente na área de saúde. E de onde veio essa teoria
da reserva do possível? Ela vem de um julgado muito interessante da Corte Alemã, da Corte Suprema Alemã, que é o chamado julgado numerus clausus. E nesse julgado, o que foi entendido em 1972, já faz tempo, foi antes da Constituição, João, e nesse julgado de numerus clausus foi entendido que não há que se falar em direito à educação superior aos alemães. Eu vou falar um pouco, Tiagão. Se os alemães, eles não teriam direito ao acesso gratuito do ensino superior de forma obrigatória, judicial, naquele caso, porque teria que se preservar também a reserva do possível. Não há que se implementar todas as políticas públicas pelo Estado sob pena de esvaziar as principais políticas essenciais. Só que o Brasil geralmente alega muito, Marli, a questão da reserva do possível também referente aos casos de mínimo existencial, os principais direitos, direito à saúde, com certeza é um direito que as procuradorias alegam muito a tese da reserva do possível. E os tribunais superiores, juízes, tribunais sempre rebatem essa tese porque o princípio da reserva do possível ele não pode atingir o núcleo essencial dos direitos fundamentais. Ele não pode atingir o mínimo existencial. Ou seja, não pode atingir a dignidade da pessoa humana de forma tão direta. E exatamente foi esse entendimento. E qual outra tese geralmente alegada nesses casos de direito à saúde, tutela da saúde, judicialização da saúde? É a violação ao princípio da separação dos poderes. Né? O princípio da separação dos poderes, trazido pela doutrina francesa de Montesquieu. Esse princípio ele é muito utilizado para impedir que o judiciário interfira em políticas públicas do Estado. Bom, claramente não é papel do judiciário realizar políticas públicas, mas o entendimento claro é de que, até baseado não no princípio da separação de poderes, que o princípio da separação de poderes ele não é estanque, ele tem uma mitigação através do que a gente chama de teoria dos freios e contrapesos, checks and balances, ou seja, o executivo ele não age sozinho, ele não pode agir sozinho, ele tem também a supervisão do judiciário, a supervisão do legislativo através do Tribunal de Contas e também da legislação para impedir o abuso de poder. Então, quando há, na realidade, uma violação às políticas públicas essenciais, notadamente políticas essas que tratam do mínimo existencial, o Poder Judiciário pode interferir, porque ele está, na realidade, controlando os atos e serviços da administração pública que se mostraram ilegais ou abusivos. Beleza? Esse daí é o recurso extraordinário 429903. Outra questão também que a gente sempre fala sobre, sempre acaba tendo essa alegação da reserva do possível e da separação de poderes, é a possibilidade de imposição pelo poder. Pô, obrigado, João. Feliz aí. Eu gosto de constitucional. Confesso que constitucional, direito penal e processo penal são as matérias que eu gosto. Bom, a Lene aí, grande Lene, na área aí. Bom, é lícito ao Poder Judiciário impor à administração pública a obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas de execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. Por quê? Exatamente por a questão da dignidade da pessoa humana, para respeitar a integridade física dos detentos. Ah, mas a gente vai falar, mas falta hospital público e a política pública de construção de presídio, de melhoria de presídio. Bom, pessoal, tem gente que acha que ficar num presídio já ouvi casos até de pessoas falando, não, mas a pessoa é presa, ainda come de graça, direito a auxílio reclusão. Bom, a realidade prática aqui, só falando um pouco do auxílio reclusão aqui, é algo que eu sempre rebato, o auxílio reclusão é para poucas pessoas realmente recebem o auxílio reclusão, até porque são pessoas que contribuem com o mínimo da Previdência. E tem gente que nem contribui, muitos presos nunca contribuíram na Previdência, então eles não recebem esse auxílio reclusão. E o auxílio reclusão não é para o preso, é para os familiares do preso.
E os familiares do preso, pelo princípio da intranscendência da pena, ou que eu costumo falar de princípio da transcendência mínima da pena, porque a pena, pela doutrina tradicional, ela não deveria transcender a pessoa do acusado, a pessoa do preso, mas a gente sabe que na prática ela transcende, ela atinge sim direitos do familiar, geralmente, da mãe. Então, o auxílio reclusão ele é um benefício para permitir que aqueles familiares continuem com o mínimo de tutela existencial. Beleza? Então, esse julgado aí, ele entendeu também que é lícita a interferência do Poder Judiciário na construção do sistema prisional. É o RE 592-581 do Rio Grande do Sul. A pena não pode passar da pessoa do condenado. E aí, na prática, João, eu como defensor público, eu via as mães sofrendo muito, por vários motivos. Bolsonaro. Por vários motivos. Bom, um dos motivos que a pena não pode passar da pessoa do condenado, mas o direito à visita íntima era proibido, a dificuldade de visitar, a dificuldade de acesso à informação do preso, não sabendo quando o preso vai progredir de regime, vai ter a liberdade, principalmente as pessoas pobres não têm esse acesso à justiça. Então, a prisão de uma pessoa, ela viola também os direitos daqueles familiares que não têm acesso à informação. Por isso também a importância da estruturação da Defensoria Pública para permitir acesso à informação e também a correta progressão de regime das pessoas mais humildes da nossa população. Beleza? Vou pegar um outro julgado aqui rapidinho, que eu acho bem interessante. Na realidade, falar um pouco só sobre... Opa, já vi que o cara participa aí. Pô, manda mensagem para mim aí, João. Tenho o maior prazer de ajudar quem deseja se tornar defensor. Não é fácil, o papel da defensoria não é fácil, mas é com certeza apaixonante a gente lutar pelo que a gente acredita todos os dias. Pode mandar mensagem aí no Facebook, eu te ajudo aí com o maior prazer, João. Bom, nessa questão de prisão, a súmula vinculante 25 do STF, ela fala o seguinte: é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Só responder aqui que eu achei essa pergunta deve ser interessante. A responsabilidade do Estado em relação ao preso é considerada objetiva, mesmo quando o estabelecimento prisional seja privado? Sim. Se o estabelecimento prisional ele é privado, foi uma delegação do poder público. Então, há a possibilidade de responsabilidade objetiva do Estado e esse Estado pode, em ação de regresso, regredir em face, inclusive, dos agentes públicos que estejam ou até da iniciativa privada. Geralmente, esses contratos públicos eles têm cláusulas prevendo essas questões também de indenização. Beleza? Mas é uma crítica até o sistema prisional privado é muito perigoso, porque ele gera uma indústria de presos, indústria de prisões. Nos Estados Unidos aconteceu muito isso. Há um cálculo razoável de quantas pessoas devem ser presas, o perfil ideal do preso para dar lucro. Eu acho que uma prisão não pode nunca ser um instrumento de lucro na sociedade. Bom, essa súmula circulante 25 ela já é antiga e ela acaba que torna-se o súmula vinculante o entendimento do STF de que, qual é esse entendimento? Normas de convencionais, ou seja, normas de convenções de direitos humanos que não forem inseridas como norma constitucional, como emenda constitucional na nossa Constituição, elas têm um status supralegal. Como assim status supralegal? A gente pode pegar uma pirâmide aqui, a Constituição está aqui no topo, tá? Aqui é a metade da pirâmide. A Constituição está aqui no topo. A gente sabe que geralmente abaixo da Constituição vão ter as leis e depois normas, portarias, atos, mas basicamente é a Constituição e depois lei. E já se dá um entendimento de que lei complementar e lei ordinária, elas não teriam exatamente uma hierarquia entre as duas. A lei complementar não seria hierarquicamente superior, apesar de exigir um quórum de maioria absoluta, enquanto a lei ordinária exige um quórum de maioria simples. Já
essas normas de direitos humanos, essas convenções de direitos humanos, como é o Pacto de São José da Costa Rica, muito bem lembrado pelo João, elas são normas que tratam de direitos humanos e elas devem ter um status superior da lei. E aí o entendimento dos principais doutrinadores de direitos humanos que seria um status, no mínimo, até supraconstitucional. A convenção ela seria superior, inclusive, à Constituição. Mas o entendimento do STF, a conexão voltou a ficar fraca aqui. Deixa eu ver se volta, deixa eu ver se dá uma melhorada aqui, calma aí. O entendimento do STF foi de que a norma de direitos humanos tratadas em convenções são normas supralegais, são normas que estão acima da lei, mas também abaixo da Constituição. E exatamente baseado nesse entendimento que o STF sumulou, através da súmula vinculante 25 do STF, de que é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Ou seja, a única prisão civil permitida no ordenamento jurídico hoje é a prisão civil por dívida de alimentos. E por que isso? O Código Civil ele permitia a prisão civil de depositário infiel. E o Pacto de São José da Costa Rica permite apenas a prisão civil de devedor de alimentos. Então, fazendo uma interpretação à luz da Convenção Americana de Direitos Humanos, do Pacto de São José da Costa Rica, se percebeu que essa norma que permitia a prisão de depositário infiel, ela era uma norma inconvencional. Ela era uma norma que violava a convenção. E aí, falando até o João falou do controle de convencionalidade do professor Valério Mazzoli, exatamente isso. Essa norma é inconvencional. Então, o que o STF fez ali naquele caso não foi bem o controle de constitucionalidade da norma. Ele fez um controle de convencionalidade. Beleza? Então, até o mandamento que o professor Mazzoli fala, que todas as decisões que tratam de direitos humanos, o STF ele deve fazer o controle de constitucionalidade, claramente, porque direitos humanos, são direitos fundamentais, mas também fazer o controle de convencionalidade. Muito importante fazer esse controle de convencionalidade. Bom, só para já... Minha garganta eu estou falando que nem locutor de rádio, narrando o jogo do Flamengo. Mas falando um pouco até sobre direitos fundamentais, eu acabei citando direitos fundamentais e direitos humanos como sinônimos. Na realidade, não são sinônimos. Geralmente tratam do mesmo tema. Por exemplo, direito fundamental à saúde também é um direito inerente ao ser humano. Mas o que é o entendimento da doutrina, da principal diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, é de que os direitos humanos eles são externos à Constituição, ao nosso ordenamento jurídico, ou seja, tratados em convenções americanas, convenções internacionais. Já os direitos fundamentais são direitos internalizados no nosso ordenamento jurídico. Exatamente, João. Um no plano interno e outro no plano internacional. Tanto é que a gente fala em legislação internacional de direitos humanos. E eu recomendo, inclusive, um livro de jurisprudência internacional de direitos humanos. Se eu fosse falar de direitos fundamentais, eu falaria de jurisprudência interna de direitos fundamentais. Esse livro é muito bom aqui, Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos, do Caio Paiva e do Timothy. Eu ainda não li ele, comecei a ler um pouco, mas falta de tempo também não permite uma maior leitura desse livro muito bom. Bom, falando um pouco também continuando a falar um pouco sobre controle de constitucionalidade. Lembrando que já é um julgado antigo sobre controle de constitucionalidade, mas o STF não admite a teoria da transcendência dos motivos determinantes. O ministro Gilmar Mendes, e na época também até o ministro Eros Grau, vinham tendo entendimento da possibilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. O que seria isso? Seria em sede de controle difuso de constitucionalidade. Controle difuso é aquele controle em casos concretos. Seria permitido que esses motivos determinantes
da decisão do Supremo Tribunal Federal, ele se expandisse de forma erga omnes, ou seja, tornar um efeito de uma decisão interpartes, entre partes, em um efeito completo, um efeito erga omnes. Bom, esse entendimento não prevaleceu, o Gilmar Mendes ainda escreve muito sobre isso, mas o STF não admite a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Esse entendimento pode mudar? Pode claramente mudar. Assim como qualquer julgado que trate sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Por quê? O STF é o guardião da Constituição. Se o STF é o guardião da Constituição, cabe a ele dar a interpretação constitucional. E o STF não pode se tornar refém da sua própria decisão anterior, sob pena, inclusive, muito falada pelo ministro Aires de Brito, ministro aposentado Aires de Brito, sob pena de fossilização da interpretação constitucional. Ou seja, se o STF hoje decidiu uma lei constitucional, se houver uma ADI e o panorama político, social, jurídico mudou, o STF ou até o panorama da composição dos ministros no Supremo Tribunal Federal mudou, será possível, inclusive, uma decisão diversa daquela decisão tomada anteriormente, para evitar a fossilização da interpretação constitucional. É bem interessante isso daí, quando eu estudava para concurso, eu gostava muito dessa parte de interpretação constitucional, da hermenêutica constitucional, tem vários métodos de hermenêutica constitucional, o método tópico problemático, que é um método muito utilizado. Obrigado, Alane. O método tópico problemático, que é um método muito utilizado pelo ministro Marco Aurélio, ele já confessou que fazia muito esse método, que é um método do alemão Theodor Wigg, eu não vou soletrar, difícil, Theodor Wigg, que ele falava que a norma ela deve vir do problema para a solução, ou seja, a gente analisa primeiro o problema e busca na norma, no topoi, na norma a sua solução. Então a gente vê o problema e já tem a solução, aí busca na norma se tem algum artigo, alguma previsão legal para daquela solução. Exatamente, parte do problema para a norma. Beleza? Bom, deixa eu ver aqui se tem mais algum caso interessante. Falando um pouco mais de controle de constitucionalidade, já foi decidido pelo ministro Roberto Barroso que resoluções do Tribunal Superior Eleitoral podem sim ser objeto de ADI. Leis orçamentárias também podem ser objeto de ADI. A resolução do TSE pode ser impugnada no STF por meio de ADI, ou seja, ação direta de inconstitucionalidade, se, a pretexto de regulamentar dispositivos legais, ela assume um caráter autônomo, ou seja, a ADI ela sempre tem como objeto leis e normas autônomas. Logo, uma resolução do TSE, se tiver um caráter autônomo, ela pode ser enfrentada por ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI, ADI. Quando eu estudava na faculdade ainda era ADIM, se usava muito ADIM. Beleza? Bom, a ADI ela é uma ação de caráter dúplice. Como assim uma ação de caráter dúplice? Se a ADI ela for procedente, aquela norma é declarada inconstitucional. Se a ADI for julgada improcedente, o polo dela inverte. Aí aquela norma que ela queria que fosse inconstitucional, ela reafirma a sua presunção de constitucionalidade. E aí uma pergunta muito interessante que vocês poderiam me fazer é possível acumulação? Pô, obrigado. Ricardo, eu já dei aula há um tempo e eu estou voltando agora. Mas obrigado aí Espero que tenham gostado. Compartilhem, me sigam na página @coachpedrocoelho, tá? A página no Periscope, Facebook e Instagram. Me sigam aí que eu vou com certeza ter o maior prazer de dar essas aulas aí. Bom, voltando ao assunto, seria possível acumulação de ADI com ADC, ação direta de inconstitucionalidade com ação direta ou declaratória? A gente costuma falar mais em declaratória de constitucionalidade? Sim. Primeiro, esse caráter dúplice. Segundo, muitas das normas,
Às vezes a gente enfrenta a norma e quer declarar a constitucionalidade de um artigo e quer declarar a inconstitucionalidade de outro. Então, por que não o STF analisar aquela norma, aquele texto legal de forma ampla? Isso, inclusive, é extremamente positivo. Então, a acumulação objetiva da ADI e da ADC, ela permite o enfrentamento judicial de forma mais coerente, mais célere e mais eficiente. Então, essas questões que são minimamente relacionadas, elas não só podem, como elas devem ser enfrentadas de forma única, através da acumulação da ADI com a ADC, acumulação da ação direta de inconstitucionalidade com a ação declaratória de constitucionalidade. E esse julgado é de 2015. Anotem aí o número muito importante, ADI 5316. ADI 5316, medida cautelar do Distrito Federal, relatoria do ministro Luiz Fux. Ele entende exatamente essa questão, a importância de tratar de forma cumulativa a natureza constitucional de um dispositivo e inconstitucional de outro. Se torna, inclusive, a interpretação constitucional do STF importante. Olha, grande Rodrigo Belmonte, eu fico até envergonhado agora, só quero fazer um parênteses, quem puder seguir, sigam o grande Rodrigo Belmonte, dos melhores professores de Direito Constitucional, parceiro do Direito News. Eu estou adentrando um pouco na área dele aqui, que eu gosto, mas o fera de Direito Constitucional, com certeza, é o grande Rodrigo Belmonte, Rodrigo Cabeça Belmonte. Bom, voltando aqui ao assunto sobre controle de constitucionalidade. Um dos requisitos dos controles de constitucionalidade, inclusive na Lei 9868 de 99, em seu artigo 14, ela diz que na ação declaratória de constitucionalidade tem vários requisitos da petição inicial. E um desses requisitos da petição inicial é que exista uma controvérsia judicial relevante sobre aquela lei que está sendo objeto da ação. Tem que existir uma controvérsia judicial relevante. Não dá para avocar o Supremo Tribunal Federal a decidir sobre uma lei se ela não for juridicamente relevante. E aí surgiu o entendimento de que juridicamente relevante essa controvérsia exigiria várias ações sobre aquele tema, ou exigiria no mínimo um lapso temporal razoável de complexos, de problemas, para se tratar dessa controvérsia judicial. Mas o STF decidiu que não é necessária a judicialização maciça sobre aquela norma, o questionamento da constitucionalidade daquela norma, para que se estabeleça e preencha o requisito da controvérsia judicial relevante. E um exemplo claro desse pode ser, por exemplo, da ADC. Na realidade, da ADC 43 não é um bom exemplo. Eu ia falar da ADC 43, que é aquela que trata do artigo 283 do Código de Processo Penal, que foi enfrentada a decisão permitindo a prisão após a decisão em colegiado. Desculpa aqui a confusão, mas após a decisão colegiada em segundo grau, foi permitida a prisão em caso de condenação, ou seja, uma execução provisória da pena. Bom, não há necessidade. Uma norma que ela foi editada hoje, promulgada hoje, amanhã ela já pode ser objeto de ADI. Isso, inclusive, preserva um controle efetivo de constitucionalidade, até porque o controle preventivo de constitucionalidade ele é exercido pela Comissão de Constituição e Justiça e ele é exercido também pelos parlamentares através de mandado de segurança. Só que os parlamentares eles só podem impetrar mandado de segurança contra leis que estão sendo elaboradas, que ainda estão em trâmite, se houver uma violação ao processo legislativo ou se houver uma violação à cláusula pétrea. Salvo essas duas hipóteses, o parlamentar fica um pouco refém. Ele tem que trabalhar politicamente para que o parecer seja pela inconstitucionalidade nas comissões dos parlamentos. Comissão de Constituição e Justiça é aquela comissão que vai analisar essa constitucionalidade. Então não fica difícil.
Por isso a importância de, logo quando promulgada, permitir sim a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, ou ação direta de inconstitucionalidade de uma norma legal. Beleza? Esse é o julgado do plenário ADI 5316, em sede de medida cautelar, relatoria do ministro Luiz Fux. Só para finalizar, bem simples isso, a DPF 81, Pô, grande Rocha, pô, faz tempo que eu não faço audiência, tá difícil, a vida associativa. Bom, não cabe a DPF contra a decisão judicial transitada em julgado. Óbvio, pessoal, já há instrumentos, a DPF ela tem um caráter subsidiário, ou seja, ela só pode ser utilizada se não houver instrumentos legais efetivos para evitar uma suposta ilegalidade. Ou seja, se a decisão judicial transitada em julgada pode ser combatida, o erro nela pode ser combatido de outras formas, um exemplo delas é a ação rescisória, que tem um prazo decadencial de 2 anos do trânsito em julgado, a ação rescisória, e também a revisão criminal. No direito processual penal, revisão criminal que não tem prazo decadencial. Já no direito processual civil, ação rescisória. Então, se há instrumentos legais para combater esse suposto erro judicial, querela nulitatis também, querela nulitatis insanabilis, que até hoje no novo processo civil é meio confusa, que a querela nulitatis insanabilis, ela na realidade não trata de vício de nulidade, ela trataria na realidade de vício de existência do ato. Ou seja, um juiz que não é juiz, ele dá uma sentença condenatória. Logo, João tá sabendo muito, cara. João é bom, hein? Logo, o juiz que dá uma sentença, ele não é juiz, por exemplo, não passou em concurso e deu uma sentença. Essa sentença ela não é ilegal, nula, ela é inexistente. Então, ela poderia ser enfrentada pela querela nulitatis insanabilis, porque ela nunca é sanável. O insanabilis, ela significa exatamente isso. Ela nunca será sanável, então ela pode ser arguída a qualquer tempo. Beleza, pessoal? Bom, até essa questão do MS que eu falei, dos requisitos do MS, ela está prevista no MS 32033 do Distrito Federal. MS 32033. Beleza? Esses 2 requisitos. Só cabe MS de parlamentar, o controle de constitucionalidade prévio, quando há uma emenda que viole cláusula pétrea ou emenda um projeto de lei cuja tramitação esteja violando regras do processo legislativo. Beleza, pessoal? Bom, terminando a aula, agradeço muito a atenção de todos, a participação da galera. O João mandou muito bem, a galera participando muito bem. A ideia é essa. Geralmente, todos os domingos, por volta de 18 horas, vou fazer minhas lives, geralmente sobre direito constitucional, penal e processo penal. Mas aí a galera, se quiser sugerir alguns temas dessas matérias, ou até vocês podem até ser um bom termômetro, falando, pô, professor, você está mandando muito melhor nessa matéria do que na outra, eu acho que você tem mais perfil dessa, a gente vai sempre se adequando. Eu gosto muito de falar sobre esses 3 temas, penal, processo penal e direito constitucional, e um pouco também da pegada de direitos humanos. Me sigam aí também no @Coach Pedro Coelho, no Instagram, Periscope e Facebook. Eu agradeço desde já a atenção de todos, galera. Humildade nada. Quem não é humilde perde muita oportunidade de conhecer pessoas fantásticas e também de passar um pouco do seu conhecimento, né? E a gente aprende muito com vocês também, com certeza. Beleza, galera? Abração aí, vamos com tudo como quem não quer nada. Até mais, sigam @Coach Pedro Coelho, Instagram, Periscope e Facebook. Abraço!